Era uma vez uma garota que perdeu um sapatinho de cristal. Oi, todo mundo, e bem-vindos ao Get the Look da Cinderela. No momento não consegui colocar eu na mesma tomada que o meu enorme cabelo puff de Cinderela, mas eu estou apaixonada por ele. Eu devo confessar, quando eu fiz aquele primeiro lookbook da Disney, eu não fiquei muito contente de como a Cinderela ficou, por isso estou muito contente de reinventá-la dessa vez. E eu decidi que precisava ir no ar hoje, porque hoje é o dia antes da estreia do novo filme da Cinderela da Disney, que eu estou extremamente animada pra ver, extremamente mesmo, principalmente porque eu amo o slogan que eles colocaram, que onde existe gentileza e bondade, existe magia. E eu acredito muito nisso e acho que a Cinderela nunca foi uma das minhas princesas favoritas, mas eu tenho a nítida impressão que ela vai se tornar uma das minhas favoritas com esse filme. E eu espero muito que vocês gostem do Get the Look. E yay! Eu vou começar a maquiagem dos olhos com uma base para sombras. Essa daqui é uma miniatura do Stay Don't Stray da Benefit. Ela é uma base para sombras que uniformiza já as pálpebras, então ela esconde a vermelhidão e tudo mais. Obviamente você não precisa ter necessariamente ela para isso, você pode passar uma base para sombras transparente e colocar um pouquinho de corretivo por cima, dá na mesma. Agora, este daqui é um lápis sombra da Dylos e ele é branquinho. E eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra móvel para os outros tons ficarem mais vibrantes. Então, ter uma base em branco é legal. Eu também vou utilizar esse branco como iluminadora. Se você for mais morena do que eu, ter a pele negra, não é mais difícil ser mais morena do que eu, né? Eu não aconselho que você use o branco mesmo, use uma sombra 2 tons abaixo da sua pele. O branco na pálpebra móvel supimpa, mas o branco como iluminadora pode ficar muito forte assim, pode não ficar delicado. Agora, essa aqui é uma sombra Color Tattoo da Maybelline na cor Tenacious Steel, então é uma sombra azul. Eu vou utilizar sombras cremosas porque eu quero um efeito mais molhado, por assim dizer, mas você pode facilmente utilizar uma sombra normal em pó. Eu vou utilizar com um pincelzinho, esse daqui é um pincel pequenininho da Urban Decay, que é o Cerdas Sintéticas, e eu vou aplicar essa cor em toda a minha pálpebra móvel. No meu pincel chanfrado de aplicação de sombras do Kit Amazing Light, eu vou utilizar uma paletinha da Miss Rose, que vende lá na Pink Gloss, e eu vou utilizar esse tom opaco aqui. Eu vou fazer uma marcação sutil no meu côncavo. Então, eu estou utilizando o pincel aqui chanfrado só que facilita eu fazer certinho aqui um desenho de semicírculo aqui no meu côncavo. E com o movimento de vai e vem do próprio pincel chanfrado, eu esfumo. E com o meu dedinho que estava sujo do branco, eu aproveito aqui para mesclar o branco com essa parte azul. Você poderia utilizar uma sombra mais escura, eu vou utilizar um lápis azul mais escuro. Esse daqui é o lápis na cor industrial da MAC. E eu vou fazer como se eu tivesse delineado aqui os meus olhos. Se eu tivesse feito um delineador grossinho nos olhos, mas vocês percebem que eu não fiz ele perfeito. Por quê? Porque eu vou voltar pro meu pincel e minha sombra cremosa e eu vou esfumar um pra dentro do outro. Esse mesmo lápis eu vou passar rente aos meus cílios inferiores. E novamente com a minha sombra cremosa eu vou dar uma esfumadinha. Só que no caso eu nem vou carregar mais o pincel, eu vou simplesmente colocar o que tem no pincel ainda aqui. Agora eu vou assentar um pouquinho essas sombras azuis, porque senão tem uma chance muito grande que apesar delas terem alta fixação, elas vão sair pra todos os cantos. Essa aqui é minha paletinha de 42 cores Shimmer, também da Pink Gloss. Eu vou utilizar esse tom de azul num pincel de esfumar do Kit Amazing Light. Também pouquíssimo de sombra e eu vou jogar por cima. Pouquíssimo de sombra mesmo. Para mais um produto em creme. Esse daqui é um super fofo glitter da Natura, é a linha da Natura agora voltada para pré-teens, que é a Natura Amis. É super fofinho esse glitter, muito grossinha mesmo, olha. Ele é bem delicadinho mesmo. E eu vou colocar ele próximo do meu lacrimal, com o meu dedo mesmo.
Pressionando. Olha que coisa mais fofinha esse glitter. Eu vou utilizar um lápis preto pra fazer uma linha muito fina. Na verdade, eu não costumo esticar nunca as minhas pálpebras pra passar delineador, mas nesse caso eu vou, porque eu vou puxar um pouquinho aqui pra eu conseguir olhar pra baixo e pegar bem a linha dos cílios. O que eu quero é criar uma base pra que os meus cílios de verdade pareçam que são bem cheios. E eu vou utilizar até a metade da minha linha d'água aqui. Curvar os cílios. A máscara que eu vou utilizar é a máscara 2 em 1 da Natura Una. Essa é uma máscara muito legal, porque ela vem com aqui 2 aplicadores. Ela vem com um aplicador que é de alongamento e ela vem com um aplicador para volume. E esse daqui é o aplicador de volume. A minha pele definitivamente não está pronta para princesasas, principecias, whatever, porque ela se irritou profundamente com uma base que eu estava testando e a base me deu espinhas. Então eu vou usar a minha base super poderosa da Kat Von D, a Lock-It Foundation, com um pincel estilo Kabuki. Esse daqui também é do Kit Amazing White da Pink Gloss. Eu acabo de notar que eu acho que eu usei essa base já em metade dos meus vídeos das princesas Disney. Corretivo, eu vou começar fazendo um pouco do cancelamento do azul aqui das minhas olheiras, utilizando um corretivo mais salmão. Esse daqui é da Laura Mercier. Então colocando logo aqui abaixo das minhas olheiras, onde tem cor mesmo, assim, a cor escura, o salmão vai contrabalancear. Porque como eu quero utilizar um corretivo mais claro para iluminar, se eu não cancelo primeiro a cor da olheira, vai ficar muito estranho, vai chamar mais atenção ainda pra olheira. Agora, pro resto do meu rosto, eu vou utilizar um corretivo cor de pele. Esse daqui é do Duo, da Laura Mercier. E apesar de eu estar com várias manchas, as espinhas, graças a Deus, já foram embora. Então vou usar tudo aplicando com um pincel. Como eu mencionei, eu vou utilizar um corretivo agora mais claro logo abaixo dos meus olhos para fazer uma super iluminada. Esse daqui é o Radiant Cream Concealer da NARS e esse daqui é o tom Chantilly, que é o tom mais claro. Normalmente eu utilizo o Vanilla porque o Vanilla é exatamente o tom da minha pele, mas para fazer esse jogo de iluminação eu vou utilizar o Chantilly logo abaixo dos meus olhos, aqui no centro da minha testa, vindo aqui para baixinho do meu nariz, aqui em cima do arco do cupido e um tantinho aqui no queixo. Eu pareço uma mulher maluca. Não que eu não seja muito maluca, todo mundo sabe que eu sou meio maluca. Agora eu vou utilizar um pincel aqui do kit prisão da Pink Gloss, esse daqui é o FS53 e mesclar tudo isso. Eu vou assentar toda essa correção que eu fiz agora com um pó translúcido. Esse daqui é o pó HD Universal da Dylos, que acabou de soltar uma fumacinha aqui. Não indico esses pós para fotos com flash porque eles rebatem tudo branco. Eu vou utilizar o pincel de Dual Fiber, porque eu vou utilizar da minha paletinha de 42 cores, eu vou utilizar um pouquinho destes dois blushes misturados, e eles têm muita pigmentação, então por isso eu vou de Dual Fiber, pra não parecer nenhum palhacinho. E eu vou colocar um pouco de iluminador, eu vou utilizar o iluminador Mary Luminizer da The Balm, com o pincel de Dual Fiber também, pra ficar super suave. Eu vou começar os meus lábios com um pincel de um lápis de contorno labial. Esse daqui é na cor Wicked da Urban Decay. Eu vou aplicar o meu batom Please Me da MAC, que é um rosa mais clarinho. Acima de tudo, eu vou utilizar um gloss que dá um efeito um pouquinho mais cheio nos lábios. Esse daqui é na cor Ample Pink da MAC.
Eu decidi dar uma iluminada extra próximo das têmporas com o mesmo glitter da Natura. Aqui no meu dedo e um pouquinho aqui e até aqui no pico da sobrancelha. Dá um ar bem mágico. Agora eu vou fazer o meu cabelo. E eu sempre faço cabelo com voiceover porque eu não consigo basicamente fazer meu cabelo e falar ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu fiz foi colocar algumas extensões minhas. Essas extensões são extensões loiras clarinhas da Pink Gloss que eu pintei. Mas eu não coloquei por causa do comprimento. Você pode fazer comprimento médio, até tamanho que eu tava, até rolava. Mas sim por causa da quantidade de cabelo, ter um pouquinho mais de cabelo ajudou. Eu dividi aqui na linha das minhas têmporas até aqui o ossinho do apex da sua cabeça. Eu dividi e separei esse cabelo. Eu só dei uma boa escovada nele antes. Com o restante do meu cabelo, eu comecei a fazer um coque banana. Basicamente torcendo esse coque e prendendo com grampinhos. É muito simples mesmo, fica um torcidinho bem bonitinho. Isso fica muito mais parecido, eu acho, que com um desenho do que você apenas colocar o rabo de cavalo alto e começar a partir daí. Mas você quer ter certeza antes que você tenha essa base bem colocada com grampos. Depois eu peguei uma base pra fazer aqueles coque rosquinha. E é uma que eu consigo colocar grampos dentro e fixar. E eu coloquei bem no cucuruco da minha cabeça. E com o que restou do torcidinho eu já dei uma cobertura nessa base. Eu só antes, novamente, eu escovei, porque fica muito mais fácil fazer isso com o cabelo sem nenhum nozinho. Então, eu dei uma escovadinha. Como dá pra ver, eu ainda tenho um pouquinho do meu cabelo natural aí comigo, então eu teria comprimento pra fazer isso, mas fica mais fácil com as extensões, obviamente, ter um pouquinho mais de comprimento, mas principalmente pra dar o volume. Depois, eu soltei a parte que eu tinha reservado, dei uma escovada nela e nessa partezinha, nossa, olhando por um lado parece que eu fiz um moicano, né? Mas não é um moicano, gente. Dei uma escovadinha, como eu disse, em tudo e arrumei pra ficar por cima da base do coque rosquinha. Eu dei uma torcida no final, no comprimento extra, e coloquei os grampinhos. Então, apesar de parecer um penteado super complicado, não é. A base rosquinha ajuda você a não ter que desfiar o cabelo, porque, obviamente, você conseguiria essa altura desfiando o cabelo? Sim, mas você levaria muito mais tempo e danificaria muito mais os seus fios. Então, eu preferi com a base rosquinha. Base rosquinha, sou esquisita, né, gente? Depois de todos os grampos colocados, eu só coloquei a minha tiara e voilá! Cabelo de Cinderela feito! Então, o visual final, eu espero muito que vocês tenham gostado. Para o outfit, eu tenho um vestido, obviamente, azul bebê. Esse vestido é um pouco estranho porque ele tem essas aberturas do lado, então você poderia usar sem nada, ele ia ser super sexy, mas eu preferi utilizar com uma camisetinha por baixo. E esse vestido aqui me foi enviado para uma loja chamada Sheenside, e eu vou deixar o link dele ali embaixo. E eu só tenho uma camisetinha de renda pra não ficar tanta pele assim à mostra. Os sapatos são maravilhosos. Essas daqui são, eu tô olhando pra eles enquanto eu falo, são as Lady Dragons da colaboração da Disney com a Cinderela. E esses sapatos são maravilhosos, eu não poderia recomendar eles melhor. E essa Lady Dragon tá extremamente confortável, também tem isso. E eu só tenho uma tiara, eu escolhi uma tiara branca ao invés de uma tiara rosa pra ornar com um cintinho branco que eu coloquei pra dar uma cinturadinha extra no vestido. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse Gather Look. Se você por acaso for assistir Cinderela, me conte ali embaixo se você tá ansiosa. Se você já assistiu, me conte o que você achou. E eu acho que eu vou fazer provavelmente um Get Ready With Me de quando eu me arrumar pra ir ver a Cinderela, porque eu também vou fazer um outfit especial. Então é isso, muito obrigada por assistirem, por tudo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha aqui do lado, sempre me ajuda muito. E de se inscrever no canal pra ver os próximos vídeos. Um recadinho que eu queria dar é que o Facebook anda tendo um alcance muito pequeno pra contar as novidades. Por isso eu tô com algumas outras redes sociais novas, inclusive o Tumblr, eu voltei pro Twitter, o Google Plus eu comecei a usar. E eu tô colocando um pouco de conteúdo inédito em cada uma delas. Então, se você quiser me seguir em todas, eu vou adorar te ver em todas, porque agora eu virei um povo de redes sociais. E é isso, muito obrigada por tudo e eu espero que vocês continuem tendo um dia muito, 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 muito mágico. Tchau!